Imagine só, você está prestes a mergulhar em uma história que mistura ambição desmedida, tesouros perdidos e a teimosia de um homem que desafiou o mundo acadêmico para provar que lendas podem ser realidade. Mas antes, deixe-me chamar sua atenção para algo que está bem ali, no canto da tela, a capa da revista que acabei de criar com minha equipe, uma publicação que vai chegar às livrarias em dezembro. É o tipo de material que você não vai encontrar em qualquer lugar, uma edição limitada que já está quase esgotada no pré-venda. Se quiser garantir a sua, é só clicar no link que deixei na descrição. Agora, sim, vamos ao que interessa, a fascinante saga do Ouro de Troia. Quem nunca ouviu falar da Guerra de Troia, dos heróis homéricos, do cavalo de madeira que enganou um reino inteiro? A Ilíada, essa obra-prima de Homero, é tão conhecida que parece quase um conto de fadas, afinal, quem nunca duvidou que tudo aquilo tenha realmente acontecido? Pois foi exatamente essa dúvida que um homem no século XIX decidiu desmontar. Enquanto os acadêmicos tratavam os poemas como meras alegorias, ele jurava que cada palavra era história pura, gravada no tempo. E se Troia existiu, seus tesouros também. Esse homem era Heinrich Schliemann, um visionário que transformou sua obsessão em uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Agora, feche os olhos e imagine, uma noite de maio de 1867, Paris. Um homem de estatura modesta, bigode impecável, sai da Universidade de Sorbonne após uma palestra sobre a lendária Troia. Ele acaba de comprar um livro do palestrante, um tal de Nicolas Idris, mas sua mente está longe dali. Schliemann está exausto, não da palestra, mas da vida que leva. Aos 45 anos, é um milionário autodidata, poliglota, falava 10 idiomas, incluindo latim e grego antigo, dono de passaportes de várias nações, inclusive do Império Russo. Parece ter tudo, mas sente que não tem nada. Os negócios o sufocam, o casamento é um fracasso, e a família da esposa russa não para de reclamar. Ele quer mais. Quer glória. Quer deixar um legado que o dinheiro não pode comprar. Naquela noite, uma ideia o consome, vai encontrar Troia. Não como um sonhador, mas como um homem que não aceita um não como resposta. Mas quem era Schliemann antes de se tornar o caçador de tesouros mais famoso do mundo? Sua história começa em 1829, em um Natal frio na Alemanha. Com apenas 7 anos, ganha do pai, um pastor envergonhado por um escândalo amoroso, um presente que mudaria sua vida, um livro luxuoso, História Universal para Crianças, repleto de ilustrações. Aquela obra vira sua Bíblia. Ele a devora, decora passagens, sonha com heróis antigos. Aos 9, perde a mãe. O pai se casa com a governanta, é expulso da igreja, e a família mergulha na pobreza. Schliemann é mandado para longe, para a casa de um tio, onde um estudante o inicia em latim, geografia e aritmética. Aos 14, é declarado pronto para o mundo. Trabalha em uma mercearia, corta lenha, opera um alambique. Aprende cedo que a vida não é justa, mas também descobre que tem um dom, línguas. Com 18 anos, herda 29 talares de prata da mãe. Não é fortuna, mas é um começo. Vaga pela Alemanha em busca de trabalho, mas sua aparência frágil e falta de diploma o tornam invisível. Até que seu autodidatismo salva, além do alemão, já fala inglês, francês e espanhol. Consegue um emprego como tradutor, em Venezuela. Em 1841, com 19 anos, embarca rumo ao desconhecido. O navio naufraga na costa holandesa. Schliemann é um dos 9 sobreviventes. Mas essa não é uma história de derrota, é só o primeiro capítulo de uma vida que recusa se render ao destino. E enquanto falamos de destinos, pense na evolução da comunicação. Há algumas décadas, um celular era artigo de luxo no Brasil, lembro como se fosse hoje. Contávamos cada segundo de ligação, escrevíamos SMS em código para caber no limite de caracteres, torcíamos para não estourar a franquia. Hoje, o smartphone é uma extensão do nosso corpo. Mas não basta ter conexão, que ela precisa ser inteligente, segura, adaptada a você. Por isso, a tecnologia Votec da Muitos está revolucionando a forma como lidamos com chamadas. Imagina só, você perde uma ligação importante, mas seu assistente virtual atende por você, transcreve a conversa e manda tudo direto para seu app. Sem spam, sem golpistas, o sistema até avisa se alguém suspeito tentar te contatar. E o melhor, você pode testar tudo isso grátis por 30 dias.
Aproveite enquanto a oferta está no ar, o link está na descrição. Voltando a Sally, aquele naufrágio foi apenas o início. Ele sobreviveu para reescrever a história. E você, está pronto para descobrir como um homem comum se tornou lendário? Porque a próxima parte dessa jornada é ainda mais incrível. Mas não foi só a própria vida que Sally salvou daquele naufrágio, ele também resgatou sua bagagem. E dentro dela, o mais valioso, cartas de recomendação. O que faz um jovem de 19 anos, recém-escapado da morte e jogado em um país estranho? Veste as roupas que sobraram, arruma passagem até Amsterdã e vai à caça de trabalho. Com 4 idiomas no currículo, é contratado sem esforço por uma firma comercial local. O serviço não é pesado: escrever, calcular, traduzir cartas. Horário das 10 horas às 20 horas, com pausa para almoço e domingo livre. E é nas horas vagas que Sally devora livros. Ele engole Walter Scott, mergulha no holandês, no italiano, no português, não por necessidade, mas por prazer. Em 1844, aos 22 anos, já domina 7 línguas. Como? Seu método é genial. Pega um livro no idioma estrangeiro, decora a pronúncia, lê em voz alta para um nativo e absorve cada correção. Assim, fixa palavras, gramática e entonação de uma vez. Sua memória? Fenomenal. Na segunda metade do século XIX, um dos mercados mais promissores era a Rússia, imensa, fabulosamente rica, mas com um problema. Os comerciantes russos não falavam línguas estrangeiras. Em 1845, Sally decide, vai aprender russo. Só que em Amsterdã não há professores. Então, ele vai a uma livraria, compra o livro que o vendedor recomenda, estuda-o a fundo e, no mesmo ano, embarca para a Rússia. Lá, encontra-se com mercadores e recita de cor trechos da obra. Os russos caem no chão de rir. Por quê? Porque o vendedor, sem querer, lhe indicou um livro de Van Barkov, poeta lendário, famoso por seus versos eróticos, ou anhamni, como diziam na época. Imagine Sally, sério e metódico, declamando em russo perfeito poemas que fariam um marinheiro corar. Os mercadores não aguentaram. Mas o resultado? Ele dominou o idioma em tempo recorde, fechou negócios e, em um ano, já era sócio de uma empresa alemã na Rússia, com o título de comerciante da segunda guilda. Agora, podia operar grandes negócios no império. Seu patrimônio crescia ano após ano. Em 1850, uma carta do irmão mais novo, ele vai para a Califórnia, onde a febre do ouro estava no auge. Sally bancou a viagem. Mas, em vez de lucro, veio a notícia: o irmão morreu de tifo. Foi o estopim. Ele mesmo embarca para Sacramento, levando apenas uma mala cheia de dinheiro. Ao chegar, abre uma loja para comprar ouro. Contrata caixa, contrata segurança. Funciona 14 horas por dia, sem folga, das 6 horas da manhã em diante. Sally virou uma máquina. Sua loja não fechava nem no Natal, e ele pagava o melhor preço pelo ouro, a fila de garimpeiros não acabava. Quando o tifo derrubou, sim, como o irmão, trabalhou deitado na cama. Sua resistência era sobre-humana. Em apenas 6 meses de 1852, enviou 1,35 milhão de dólares em ouro para sua conta no Banco Rothschild, em São Francisco. Dinheiro astronômico. Mas a febre do ouro acabou tão rápido quanto começou. Em seu diário, ele escreveu: "Me sinto infeliz. Estou a 16 mil quilômetros de Petersburgo, onde estão todas as minhas esperanças. Aqui, posso ser roubado ou morto a qualquer momento. Na Rússia, durmo tranquilo, sem medo por minha vida ou meus bens." Não demorou para passar os negócios a um sócio e voltar a São Petersburgo, em julho de 1852. Aos 30 anos, era rico, bem conectado e decidiu: era hora de se casar. Escolheu a filha de um advogado russo, seu parceiro de negócios. O casamento aconteceu na Catedral de Isaac, com pompa. O sogro o ajudou a subir de categoria. Agora, Sally era comerciante da primeira guilda, podia possuir navios e viajar livremente pela Rússia. Perfeito, porque a Guerra da Crimeia estava prestes a começar. E guerra, para um homem como ele, era sinônimo de oportunidade. Sally fechou contratos com o Ministério da Guerra, o Arsenal de Petersburgo e as fábricas de pólvora. Seu faturamento mensal?
milhões de rublos. Historiadores depois descobririam que os suprimentos que ele fornecia ao fronte eram de qualidade questionável, botas com sola de papelão, uniformes de tecido frágil, cantis que vazavam. Mas quem se importava? Ele enriqueceu como nunca. Ao fim da guerra, era um milionário russo. Enquanto isso, aprendeu mais 4 idiomas, dinamarquês, sueco, polonês e eslavônico. E ainda virou pai. Só que a vida familiar não era seu forte. Seliema estava acostumado a que todos obedecessem sem questionar. Sua esposa russa, educada e independente, não aceitava isso. Ela o acusava de despotismo, mesquinharia, de só se importar com o dinheiro. Entre povos civilizados, a esposa muito não é escrava do marido, disparava. Ele, por sua vez, começou a sumir de casa, seja pelos negócios, seja pelas brigas. Sua nova paixão? A ciência. Em Petersburgo, mergulhou no grego antigo, usando seu método infalível, leu Homero no original, devorou a Ilíada e a Odisseia repetidas vezes. A esposa achava aquilo perda de tempo. Para ser cientista, é preciso começar na juventude. Você só faz bobagens. Mas Seliema não ligava. Em 1858, aos 36 anos, tinha tudo o que um homem de negócios poderia desejar. Como estudioso, porém, estava apenas começando. Decidiu viajar ao Egito, e, claro, aprendeu árabe pelo caminho. Cruzou o deserto com caravanas, visitou Petra, na Jordânia, e Baalbek, no Líbano. Chegou à Grécia, onde uma febre o derrubou. Foi ali que recebeu uma carta de Petersburgo, sua esposa dera à luz uma filha. Ele voltou para a capital russa, mas sua rotina era um relógio suíço. Acordava às 6 horas, às 7 horas ia à academia fazer ginástica, às 8h30 começava o trabalho. 2 horas para responder cartas, 2 para agendar visitas, depois a bolsa de valores até às 17 horas. Jantar tarde, seguido de estudos, cartas para amigos e familiares. Nos fins de semana, cavalgadas ou patinação no Golfo da Finlândia, se fosse inverno. Tudo parecia perfeito. Mas era terrivelmente entediante. Sua esposa, cada vez mais distante, viajou para se recuperar em Mariembada após um parto difícil. Em 1861, suas cartas se resumiam a extratos bancários e atualizações sobre saúde. Seliema, porém, já olhava para outro horizonte. Porque um homem que sobreviveu a naufrágios, febres e guerras não ia se contentar com uma vida de rotina, nem mesmo sendo milionário. Algo muito maior o aguardava. E você vai querer saber o que vem a seguir. Enquanto seus negócios prosperavam e sua fortuna dobrava, Seliema não perdia tempo, aprendeu persa, o 22º idioma, se a memória não o traía. Poucos anos depois, já como comerciante de primeira guilda, abandonou para sempre o Império Russo. Seu capital? Mais de 2.000 rublos prateados, uma fortuna que o colocava entre os homens mais ricos da Europa. Mas dinheiro, para ele, já não era suficiente. Em abril de 1864, Seliema embarcou em uma viagem que mudaria tudo. Primeiro, a Alemanha. Depois, a África, Tunísia, Cairo. Seguiu para a Índia, Ceilão, Singapura, Java. Na China, roubou uma pedra da Grande Muralha, hoje, seria preso por isso. Do Oriente, rumou ao Japão, onde assistiu a uma peça de kabuki, cruzou o Pacífico de navio e desembarcou na América. De lá, foi a Cuba. 1 ano e meio depois, voltou à Europa com uma certeza inabalável: a ciência o havia conquistado. Era hora de agir. Instalou-se em Paris e matriculou-se na Sorbonne. Grego antigo, filosofia, história, tudo que pudesse conectá-lo ao passado que o obcecava. Até que, em 1867, saiu de uma aula sobre a Grécia Antiga e tomou uma decisão radical: divorciar-se. Na Rússia, o processo levaria anos, envolvendo a igreja, burocracia e um ex-sócio que o processava em Petersburgo. Seliema não tinha tempo para isso. Nos Estados Unidos, falsificou documentos, inventou uma carta da esposa e, em 3 meses, tornou-se oficialmente solteiro. Um papel sem valor na Rússia, é verdade, mas ele já olhava além das leis. Mais tarde, quando tentasse escavar na Cólquida russa, o czar Alexandre III anotaria em seu dossiê: deixe-o vir. Eu o enforcarei sem julgamento.
Mas, antes de enfrentar imperadores, Seliema tinha um plano mais urgente: casar-se novamente. E, como tudo em sua vida, transformou a busca em um projeto executivo. Horário rígido: 7h30, café da manhã, 8h30, 2 horas de correspondência. Na agenda do dia, encontrar esposa. Os critérios: grega, jovem, dócil. Nada de russas, a primeira esposa já lhe dera problemas suficientes. Escreveu ao antigo professor de grego: peço-lhe, encontre-me uma noiva de caráter angélico. O professor, solícito, enviou a foto de Sofia, sua sobrinha de 17 anos, a mais obediente que conheço. O primeiro encontro foi um desastre. Sofia confessou: não queria se casar com um homem 30 anos mais velho. Os pais a forçaram. Seliema partiu, mas semanas depois recebeu uma carta: mudei de ideia. Ele viu nela um eco de Helena de Troia e, em 1869, comprou uma casa em Atenas para a jovem noiva. Com a vida pessoal resolvida, só lhe restava uma missão: encontrar Troia. Em abril de 1870, Seliema escreveu ao governo otomano pedindo permissão para escavar. Sem resposta, andava de um lado para outro no Monte Salik, anotando no diário: as ruínas na grande praça não deixam dúvidas, aqui esteve uma cidade próspera. Até que, impaciente, decidiu: começarei a cavar. Que se danem as autorizações. Contratou 15 trabalhadores e, em poucos dias, descobriu muros de pedra de 2 metros de espessura. O caçador de ouro, agora um caçador de mitos, não pararia por nada. Mas os turcos desconfiavam. Para eles, Seliema e seu sócio, o cônsul britânico Frank Calvert, eram apenas 2 aventureiros em busca de tesouros. Calvert, aliás, era um homem muito diferente, educado, metódico, havia passado 11 anos escavando na região. Em 1859, encontrara urnas que acreditava conter os restos de heróis troianos e publicara seus achados no Journal of the Royal Geographical Society. Foi ele quem primeiro apontou Isarlik, um monte de 40 metros de altura, com um platô quadrado de 223 metros no topo, como possível local de Troia. Um monte assim poderia esconder uma cidade inteira, pensou Seliema. Enquanto Calvert lutava contra a falta de fundos, Seliema chegou com cheques em branco e uma proposta: dividiremos a glória e os achados. Mas havia um problema: o divórcio ainda não estava oficializado na Rússia, e ele precisava de uma esposa ao seu lado para legitimar sua nova vida. Sofia, porém, já aguardava em Atenas. Quando as autoridades otomanas finalmente responderam, foi para criticar as escavações ilegais. Seliema explodiu: como ousam me parar? Eles nem sequer leram Homero. Decidiu então comprar as terras. Escreveu a Calvert: gasgarei todos os meus anos e cada centavo que me reste, mas este solo será meu. E assim, com uma teimosia que só os visionários têm, o ex-comerciante, poliglota e agora arqueólogo amador preparou-se para reescrever a história. Porque Troia não era apenas um mito. Era seu destino. E ele não pararia até encontrá-la, mesmo que tivesse que cavar o mundo inteiro. Mas a permissão não chegou tão fácil. Só no final de 1872, após meses de pressões e negociações, as autoridades otomanas cederam com uma condição implacável: tudo que fosse encontrado pertencia ao governo do sultão. Seliema, porém, já não ouvia mais ninguém. Esperou pela primavera como um leão enjaulado, contratou uma centena de trabalhadores e, com um gesto que só um homem possuído por uma obsessão seria capaz, abriu uma trincheira monstruosa através do morro de Isaro, 70 metros de comprimento, 15 de profundidade. Uma cicatriz na terra, como se quisesse rasgar o tempo com as próprias mãos. E então, a verdade nua e crua: o morro não era um bloco de história, mas camadas dela. Uma cidade sobre outra, séculas esmagadas sob séculas, como páginas de um livro amassado pelo peso dos anos. Mas Seliema não queria ler, queria encontrar. E o que não se encaixava em sua visão de Troia? Destruído. Sem remorso. Sem documentação. Ele acreditava piamente que a cidade de Príamo deveria estar assentada sobre a rocha-mãe, a base primordial, e para chegar até ela, arrasou sem piedade os vestígios de outras eras. Para os arqueólogos modernos, seus métodos não eram ciência, eram saque. Um crime contra o passado. Mas ele não tinha tempo para escrúpulos.
Dividiu os trabalhadores em duas equipes e transformou a escavação em uma corrida. Quem cavasse mais rápido, ganharia um prêmio. 2 exércitos de picaretas avançando de lados opostos do morro, devorando a terra em direção a um encontro no centro. Precisão? Irrelevante. Delicadeza? Um luxo que não podia pagar. O que importava era a velocidade, a glória, o nome dele estampado nos jornais como o homem que desenterrou um mito. E entre os escombros, os primeiros sinais: colchetes de prata para cabelos, urnas funerárias intactas, 7, entre dezenas de fragmentos, ânforas, pregos de bronze, punhais, uma lança pesada como a de Aquiles, joias de marfim. No final da primeira temporada, seus homens esbarraram em pedras gigantes, os alicerces de algo que poderia ser uma torre. Mas os trabalhadores estavam exaustos. E Seliema? Deitado com febre, queimando em delírio, enquanto a malária o devorava por dentro. Não importava. Em fevereiro do ano seguinte, ele já proclamava, sem sombra de dúvida, que aquelas pedras eram o palácio de Príamo. Escreveu às pressas para os jornais alemães: encontrei Troia. Uma afirmação ousada e completamente infundada. Em segredo, porém, seus diários revelavam a verdade: a ideia de que a Troia homérica está na rocha-mãe é um erro. Pior, ele próprio havia danificado o que restava da cidade antiga em sua busca cega. Então, na primavera de 1873, algo inesperado: Seliema abandona as escavações. Anuncia que encontrou o que queria, recolhe seus pertences e foge para Atenas. O mundo ainda não sabia, mas ele levava consigo um segredo que faria tremer os alicerces da história. Porque em meio ao caos dos últimos dias, entre a poeira e o suor, seus olhos haviam captado algo. Um objeto de metal, grande e estranho, com um brilho que não era de bronze. Mandou os trabalhadores descansar. E sozinho, com as mãos trêmulas, desenterrou um tesouro. Um vaso de prata repleto de ouro. 10.000 peças, contou uma a uma cada conta, cada pingente, cada anel. 20 fios de joias suntuosas. E, no topo, ela, a diadema de Helena, a mulher pela qual 1000 navios partiram. O clado de Príamo, intacto após milênios, agora brilhando em suas palmas. Mas a pressa era urgente. Se as autoridades otomanas descobrissem, confiscariam tudo. Então Seliema agiu como sempre, como um contrabandista. Escondeu o tesouro, embarcou para Atenas e, com a audácia de um pirata, roubou a história. Seliema não viveu para ver o destino final de seu tesouro. Antes de morrer, deixou um testamento irônico: ordenou que, após sua morte, o clado de Príamo fosse entregue a Berlim. E assim foi feito. Os tesouros foram expostos no Museu de Pré-História e História Antiga da cidade, onde permaneceram até 1939, até que a sombra da guerra se estendeu sobre a Europa. Foi então que Hitler, em pessoa, deu a ordem: a diadema de Helena deveria ser levada para um local secreto. O resto do tesouro foi empacotado em 3 grandes caixas e escondido em uma das torres do Zoológico de Berlim. Em maio de 1945, quando os soviéticos já avançavam sobre a cidade, os nazistas tentaram evacuar as relíquias. Quem comandava a operação era Wilhelm Verzagt, diretor do museu, o homem que, anos depois, se tornaria o guardião de um dos maiores mistérios do século XX. Após a guerra, em 1950, Verzagt fez um inventário do que restara. Mas havia um detalhe perturbador: a diadema de Helena não estava lá. Ninguém sabia onde ela havia desaparecido. Surgiram rumores de que o diretor teria escondido o tesouro em uma mina de sal perto de Berlim. Por mais de 20 anos, apenas ele soube a verdade, até que, em 17 de março de 1971, Verzagt morreu, levando consigo o segredo. Até que, em 1989, sua viúva revelou seus diários. E a história tomou um rumo inesperado. As anotações provavam que, em 1945, apesar das ordens de Hitler, Verzagt não evacuou o tesouro. Ele o deixou na torre do zoológico. E quando os soviéticos entraram em Berlim, foi a eles que entregou as joias, temendo que, do contrário, o clado de Príamo fosse saqueado ou perdido para sempre. Mas o que aconteceu depois? Ninguém sabia. Até que, em novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim trouxe à tona documentos secretos. A descoberta de Seliema havia sido levada a Moscou em julho daquele ano.
O tesouro foi dividido entre o Hermitage e o Museu Pushkin, escondido em depósitos sigilosos. Só em 1993, Boris Yeltsin confirmou oficialmente: o tesouro de Troia estava na Rússia. E então, em 1996, pela primeira vez desde a guerra, parte do Clade de Príamo foi exposta no Museu Pushkin. Entre os objetos, brilhava ela, a diadema de Helena, a mesma que Seliema havia roubado das mãos da história. Hoje, qualquer um pode vê-la. Mas a pergunta permanece: o que Seliema realmente encontrou? A verdade é que nunca saberemos ao certo. Não havia análise de carbono 14 na época. Não há como provar que aqueles objetos pertenciam de fato à Troia de Homero. Talvez fossem relíquias de outra civilização, de outro tempo. Mas uma coisa é inegável: Seliema desenterrou algo que mudou nossa compreensão do passado. E isso, por si só, já é um tesouro.